Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gaglietti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje nós temos dois convidados especiais aqui, o Dr. Renan Beltrame e a doutora Margarete Hernandes, a quem eu já vou apresentar e dar a palavra. Mas antes da gente iniciar, como de praxe, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, e que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. Eu também sempre, no início dos podcasts, faço uma menção a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina que estão nos ouvindo e que sintam-se aqui representados nas pessoas, né, do Dr. Renan e da doutora Margarete. Eu vou fazer a leitura do currículo abreviado dos nossos convidados e, na sequência, já lhes passo a palavra. A doutora Margarete da Silva Hernandes é advogada, palestrante terapeuta transpessoal, graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, especialista em Gênero e Diversidade na Escola pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Complexo de Ensino SESUSC, pós-graduada em Psicologia Transpessoal pela Unipaz, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da Seccional no período 2013 a 2024, presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual de Gênero do Conselho Federal da OAB 2023-2024, fundadora do Inclui, consultoria especializada em diversidade e atualmente coordenadora adjunta das comissões na OAB, minha colega lá nessa atividade junto à OAB. E o doutor Renan é advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, Direito Processual Civil e em Direito Constitucional, é presidente da Comissão de Direito das Pessoas LGBTQIAPN+, falei certo? Corretamente. E vice-presidente da Comissão de Sucessões da OAB de Santa Catarina. É membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, o IBDFAM. Sejam muito bem-vindos, então, Margarete, Renan, começando pela Margarete. Tudo bom, Margarete? Tudo bem, Ricardo. Margarete não está muito feliz hoje, né? Não dá, né? Pode ser, fico muito feliz. Só para o nosso ouvinte entender, a gente está gravando hoje aqui, né, um dia depois da derrota. Depois da derrota do Brasil na Copa. Né? Mas enfim, a vida segue, né, para todos. Eu quero agradecer, Edgar, à OAB, ao sistema OAB, por ter nos chamado, né, Renan, para a gente falar aqui de um assunto que ainda é polêmico, né? Não deveria ser mais, mas ainda é um assunto polêmico e que a OAB sempre abraçou, sempre apoiou. Então, eu me sinto muito honrada e agradeço o convite. Eu acho que é isso, né, Renan? Renan, tudo bom? Bom dia para quem está nos ouvindo. Edgar, eu queria agradecer muitíssimo o convite também de estar aqui contigo hoje para fazer a gravação desse podcast, ao lado da Marga, minha querida amiga. Agradecer a nossa instituição, a OAB, na pessoa do nosso presidente Juliano Mandelli e do nosso presidente da Caixa de Assistência, querido amigo Dr. Pedro Miranda, e também, claro, né, nosso coordenador geral das comissões, Dr. Douglas Dalmonte, também um grande amigo, parceiro da luta na nossa causa. Bom, com o Renan a gente já gravou um podcast, né, na época do ESACast ainda, falando sobre processo civil. Mas com a Margarete é a primeira vez que a gente está gravando e que pese. Né? A gente tem aí uma atividade juntos, né? Lá na coordenadoria geral das comissões. Então a gente está sempre junto, mas acaba que essa é a primeira vez que a gente está gravando. Né? Uhum. Então, assim, eu mais ou menos conheço a história da Margarete, mais ou menos conheço a história do Renan, mas nós temos aqui duas gerações de pessoas que enfrentam... A mais jovem é minha, né? Logo percebe. Não, o espírito mais jovem, com certeza. Sendo a Margarete mais jovem, o Renan... porque ele fica de cara com coisas que eu faço, sabe? A Margarete não fala, e eu sou mais louca que ele, então quer dizer... Não é mais louca, você tem anos de experiência à minha frente, tem um espírito mais jovem que o meu. Eu tenho um espírito mais senhorzinho. Então, Margarete, eu lembro assim que a primeira vez quando eu vi a Margarete pela primeira vez, foi numa jornada da advocacia em Curitibanos. Né? E a Margarete foi lá, deu uma palestra, assim, achei assim, muito interessante a forma dela se posicionar, a forma como ela trazia as ideias, né? Mas a gente acabou que de lá para cá, isso tem
bem, né, uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. daí para mais, né? A gente nunca mais tratou sobre os assuntos sobre os quais naquela palestra você falou. Então, Margarete, eu queria assim, né, começar esse nosso podcast por ti, para que você desse uma retrospectiva, né? Então, são muitos anos aí no movimento, Uhum. né? E como é que você vê a evolução desde quando você começou até hoje, enfim, o que dá de história, o que você pode trazer de informação para os nossos ouvintes? Então, bem, na verdade, tudo no Brasil muda com a decisão em 2011, né, pelo STF. Em 2011, o STF reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo e depois como entidade familiar, né? Em 2013, o CNJ cria a Resolução 175, que autoriza os cartórios extrajudiciais a celebrar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, aí tudo começa a mudar, né, socialmente, os costumes, porque nós começamos a encontrar nas ruas homossexuais de mãos dadas, tanto masculinos como femininos, as mulheres lésbicas e os homens gays, e todo mundo meio que assumindo, né? Movimento trans forçando também uma situação de reconhecimento da transversalidade com relação ao gênero. Então, vamos dizer que no Brasil os direitos começam a aparecer em 2011. Só que os homossexuais, os LGBTQIAPN+, eles existem desde que o mundo é mundo, né, Edgar? Então, na verdade, muitas pessoas trans se ocultaram através de personas, aliás, se ocultaram na nominata gay e lésbica, né? Muitos homens trans se entendiam como mulheres lésbicas porque eles não poderiam fazer a transição de gênero, eles não poderiam realmente assumir uma identidade masculina, as mulheres lésbicas, né? E homens gays também, super femininos e afetados, né, em termos de gênero, eu digo afetados, por quê? Porque nós temos aí o binarismo na sociedade, que é o macho-fêmea. Nós somos criados nesse binarismo. Então, criou-se, não está escrito em lugar nenhum, mas criou-se, né, que o gênero feminino é cor-de-rosa, que o gênero feminino é a mulher, ela chora, a mulher ela é sensível, a mulher... E todos aqueles atributos que ainda alguns segmentos da sociedade insistem em dar para a mulher. Tanto que ainda tem mulheres defendendo que as mulheres não trabalhem, que as mulheres não pertençam ao mercado de trabalho e que elas cuidem dos homens, né? Que elas sejam submissas, recatadas do lar e tal, né? Então, isso tudo são discussões de gênero. Então, o que acontece? Isso, na verdade, a homossexualidade sempre existiu porque é uma atração. E eu creio, né, Edgar, que as atrações elas não são estereotipadas, elas não têm legenda, né? Ou você encontra uma pessoa ou gosta dela ou não. E todo mundo leva isso para o sexo. Todo mundo acha que é uma atração pela genitália. E não, é uma atração pelo gênero. E para mim me fazer entender melhor, é o seguinte: uma mulher lésbica, ela é uma mulher lésbica porque ela gosta do gênero feminino. Não é que ela tenha uma atração pela genitália feminina, ela gosta do gênero feminino. O homem gay, ele tem atração pelo gênero feminino. Então, ou seja, eu sou uma mulher lésbica, o Renan é um homem gay. Ele tem atração por homens pelo gênero masculino. Eu tenho uma atração, eu poderia, por exemplo, ter um relacionamento com uma mulher trans. Por quê? Porque o gênero dela é feminino, ela é mulher, por mais que ela tenha uma genitália masculina ainda, né? E as pessoas confundem isso, as pessoas acham que a orientação sexual ou condição sexual, né, é ditada pela genitália, e não é. Porque aí nós vamos encontrar pessoas trans, eu vou deixar de fazer o letramento depois, eu estou fazendo na frente, né? Mas, nós temos pessoas trans hoje, por exemplo, uma mulher trans que está casada com um homem trans. A mulher trans está casada com o homem trans. O homem trans, ele tem genitália feminina. A mulher trans tem genitália masculina. Então, veja que a atração é pelo gênero. Então, a sua orientação sexual, ela é designada pelo gênero e não pela sua genitália. Então, nós vivemos um momento que, eu digo isso é uma coisa muito pessoal que eu digo. Nós vivemos uma revolução social e uma revolução da genitália, porque haverá um tempo em que haverão pessoas apenas. Né? Pessoas que gostam de pessoas que casam com pessoas
e nós não vamos ter que ficar gênero feminino, gênero masculino, é homem, é mulher. Nós vamos encontrar pessoas que hoje em dia, por exemplo, os não binários, a gente não sabe, olha para aquilo ali, como nós estamos criados no binarismo, até nós mesmos que temos um pouco de familiaridade com o tema, nós encontramos, né, às vezes um homem barbado de saia, maquiado, e a gente olha e tem, né, e cabelo comprido, ele é um homem, uma mulher, ele é um ser não binário, ou seja, ele não se identifica nem com os caracteres femininos e não se identifica com os caracteres masculinos. Então é bem assim, Edgar. A pessoa nasceu, olhou lá pela genitália, olhou, tá no meio das pernas e disse, é menino. Já põe roupinha azul, tem um chá de revelação azul e cor-de-rosa, é menino, só que às vezes nem sempre é. Ele pode ter nascido com aquela genitália masculina, mas ele ao longo da vida, ao longo inclusive da própria infância, às vezes, e adolescência principalmente, ele começa a perceber que ele é diferente do coleguinha dele que tem a mesma genitália. E aí começa toda uma revolução dentro dele e na família. Aí todo mundo diz, mas isso é moda agora, virou, isso é moda. E não é moda. A transexualidade também sempre existiu, né? Como é que é o nome daquele filme antigo que foi no século XIX, da primeira trans? Isso. Como é que é o nome mesmo? Me fugiu. Mas eu vou lembrar depois, eu vou aqui para o Google olhar. Ali mostra para nós como a transexualidade já existia no século XIX. Só que agora nós estamos vivendo no mundo, né? Não é somente no Brasil, essa, digamos assim, em que as pessoas estão assumindo, né? As pessoas estão dizendo quem são, ninguém está mais se escondendo. Então um homem gay, que ele não, na verdade, não é um homem gay, ele é uma mulher trans, ele está dizendo que ele é uma mulher trans, né? A mulher lésbica não quer mais ela não quer mais ser mulher, ela quer ser um homem trans. Então, assim, eu não tenho, né, uma amiga que era uma amiga lésbica, como eu, e ela um dia olhou para mim e disse, Marga, eu não aceito meu corpo, eu me olho no espelho, eu não aceito meu corpo, eu detesto o corpo que eu tenho, eu não me sinto, eu me sinto desadaptada ao corpo que eu tenho, e era uma mulher inteligente, sensível. Ela disse, eu acho que eu sou um homem trans. Ela tinha 30 anos. Né? E fez a transição. Hoje é Mateus, é um homem. E está feliz lá, casado, inclusive, num relacionamento hétero. Hétero por quê? Porque ela está com uma mulher hétero. E o gênero dele é masculino e o gênero da menina é feminino. Agora, a genitália do homem trans é feminina. Tu entendeu? As pessoas fazem essa confusão muito grande, né? Elas determinam a orientação sexual pela genitália, e não é pelo gênero. Então, assim, só para eu terminar, que eu já me alonguei, a minha época foi uma época muito difícil. Eu fui uma mulher lésbica na ditadura, onde o Brasil não chegava informação nenhuma. Por exemplo, a palavra gay, a palavra homossexual, o movimento feminista aqui ainda não existia. Nos anos, eu me descobri em 1979. Né? Gasta Azul Médici. Eu tinha 19 anos. Então, eu passei por um período que nós não conhecíamos sobre o movimento, nós não conhecíamos sobre o feminismo, porque o feminismo vem realmente para o Brasil nos anos 90, e junto com o feminismo vem também o movimento LGBT, que já se inicia nos Estados Unidos com o Stonewall em 1969. Então, o Brasil estava bem atrasado, né? E nós não recebíamos essa informação porque a gente tinha um Brasil culturalmente fechado por conta da ditadura. Então, depois que acaba a ditadura, depois que os anos 80 vem a AIDS, infelizmente, que começa, de certa forma, e de uma forma negativa, divulgar o movimento gay, né? Os homens gays. E de uma forma extremamente negativa, como se a AIDS fosse uma doença que tivesse surgido entre eles, e só eles, né, fossem aqueles que poderiam contaminar, os transmissores, né? Eu, inclusive, a meu TCC da faculdade foi sobre isso, né? Então, e aí nós passamos por todo esse processo, e graças a Deus, em 2011, o ministro Aires Brito, iluminado, né, sobre as influências do iluminismo, Liberté, Égalité, Fraternité, sobre a nossa Constituição maravilhosa de 88, o ministro Aires Brito dá essa interpretação ao artigo 226 da Constituição Federal, onde ele diz que a norma ela não era impeditiva, né? Era uma norma omissa com relação a casais do mesmo sexo, e ele dá essa interpretação, e ali começa essa mudança. Então eu pertenço a essa geração
que eu, por exemplo, nunca vivenciei isso. Eu não me casei, né? Continuo solteira. Não tive ainda, eu não vivenciei essa coisa de assumir uma relação no âmbito público, mas eu lutei por isso, eu estava lá junto, né? Nós fomos junto com a doutora Maria Berenice Dias, os fundadores da Comissão da Diversidade Sexual no âmbito do Conselho Federal da OAB. Então, eu me sinto honrada em ter começado esse movimento dentro da OAB, junto com a doutora Maria Berenice e com outros colegas também, que hoje até já estão, todos eles são meio que fora da luta, hoje são outras pessoas que estão tocando a comissão, mas a gente trabalhou muito para que nós tivéssemos esses direitos, né, positivados. Infelizmente não estão positivados, né, só estão em cima de jurisprudência, então, portanto, tem uma insegurança jurídica, mas eu tive essa experiência muito difícil, eu nunca tive uma namorada, eu tinha uma amiga, né, era uma amiga, e era isso, escondido, eu nunca ia numa festa do trabalho, na época eu trabalhei no banco, antes de advogar, então eu posso dizer que eu fui uma pessoa que vivi, sim, reprimida por muito tempo, mas eu nunca fui uma pessoa de esconder, né, porque isso já faz parte da minha natureza, e quando eu cheguei na OAB, existia esse ambiente fechado, sim, um ambiente bem fechado, eu era vista de olhos de lado, né, e até que eu pedi, na época, para o atual presidente, para que eu fizesse parte daquela comissão que tinha acabado de ser criada, diversidade sexual. Entrei e pedi para extinguir, pedi para abrir a de direito homoafetivo, e nós começamos a trabalhar muito arduamente. Tivemos pessoas do movimento social como membros convidados da comissão, e a gente foi levando a OAB para esse lado, né, da inclusão LGBT. A OAB começou a ter um protagonismo, né? Hoje, se Florianópolis tem casamentos gays, foi graças ao trabalho da OAB, né? Se nós temos um nome social aí, através do decreto governamental, foi graças ao trabalho da OAB. Se nós temos um boletim de ocorrência policial com campo para identidade de gênero, graças ao trabalho da OAB. Doação, muita coisa. Então, a OAB foi e é, né, sempre foi uma força motriz dos nossos direitos fundamentais e muito nos apoiou. É isso. Renan, pegando o contexto disso que a Margarete falou, né, a OAB realmente tem um papel, não sei se de protagonismo, mas de apoio, né, ao movimento. Tanto que a Margarete foi presidente, né, da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero no Conselho Federal, né. Aqui, ela acabou de mencionar, a gente teve a Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero, né, na seccional, e agora, né, você é presidente da Comissão de Direito das Pessoas LGBTQIAPN+. Né? Isso não deixa de ser uma evolução, né, entendo, por conta dos conceitos. Sim. Né? Isso, exato. E eu já vou pedir para você, né, para você explicar, então, já na sua fala introdutória aí, né, exatamente o que significa, primeiro, a sigla, né, e qual é a importância, no ponto seguinte, da existência dessa comissão no ecossistema das comissões da OAB. Claro, vamos lá. Primeira questão, acho que bastante importante você mencionar, Edgar, é a evolução e o apoio institucional da OAB durante essa luta, né, da população LGBT. Porque primeiro foi um advogado que peticionou em algum processo, né, buscando algum direito. Não dava certo, não eram, as relações não eram reconhecidas, foi indo atrás de lutas e lutas, até que chega no STF, Barroso, né? procurador do Rio de Janeiro. Esse advogado Sim. é o Barroso, que foi ministro do STF na Procuradoria do Rio de Janeiro. Ele era procurador-geral do Rio. Sim, isso. Então chega através de algum advogado. De um advogado. E aí lembrando, né, que a nossa OAB, todo advogado que pega a nossa credencial, a gente ainda tem que fazer um juramento de defender o Estado Democrático de Direito, né, as instituições jurídicas, combater as desigualdades. Então, quando a nossa Constituição de 88 firma lá no artigo 5º que a gente tem que combater as discriminações, a gente já traz uma essência daqui. Por mais que a gente tenha demorado quase 30 anos para conseguir alguma positivação mais afirmativa, mas a gente traz uma essência lá da Constituinte de 88. Quando a Margarete entrou na comissão, né, da OAB, se falava de diversidade sexual, isso lá antes de 2013,
Porque ainda era muito atrelado a questão da população que se chamava antigamente de GLS, a questão especificamente Sexo. sexualizada. Uhum. E não é. Tanto que ao longo dos anos a gente vai evoluindo esses conceitos. Quando a Margarete pede para que a comissão troque o nome para alterar e colocar direito homoafetivo, a gente já traz uma linha de pensamento de que, além fora da parte sexualizada, existe uma questão de relacionamentos, de construção de famílias, de duas pessoas que se relacionam, não só sexualmente, mas de duas pessoas que querem constituir um casamento, uma união estável, uma questão de adoção, enfim, ser reconhecido em sociedades além disso. E aí agora, quando eu assumi a comissão em 2026, eu também entendi que o termo direito homoafetivo, ele já não estava mais tão abrangente, tal qual a necessidade que nós temos. Então, desde quando a gente passou a sair da sigla GLS para chegar na atual sigla LGBTQIAPN+, houve o quê? Uma análise social de que aquelas 3 letrinhas não comportavam mais todas, e ainda não comportam, né? Mas não previam, não estipulavam todas as diversas orientações e identidades de gênero que nós temos em sociedade. Então, quando eu peço para a OAB alterar o nome para direito das pessoas LGBTQIAPN+, é tentando abarcar o maior número de pessoas que estão dentro dessa sigla, né? Que, na verdade, hoje, todos esses direitos não se resumem mais ao direito de família, por exemplo, à questão do casamento. Todos os direitos da população LGBT, eu costumo falar que ele é uma coluna e que ele tem as suas vertentes que vai para todos os lados. Eu posso ir para a questão do direito previdenciário, para o direito penal, para o direito trabalhista, para o direito de família, para o direito sucessório. E tudo isso vai tendo essas vertentes. Então eu não estou mais somente verificando uma questão de amor entre a pessoa, e sim um reconhecimento daquela pessoa individualizada em sua essência como cidadã na sociedade. E aí, assim, a gente teve o aumento das letras das siglas, né? E muita gente não concorda. Eu sou um defensor de que eu acho que a nossa sigla precisa ser cada vez mais especificada. Ao mesmo tempo que eu não gosto de querer colocar cada pessoa no seu quadradinho ou definir cada pessoa numa caixinha, porque eu acho que cada pessoa tem a sua própria personalidade, mas para o direito é importante que nós tenhamos uma sigla com letras diversas e explicações diversas, porque cada pessoa vai ter uma necessidade específica para o direito. Então, dentro da sigla LGBTQIAPN+, nós temos tanto as orientações sexuais, como, por exemplo, gay, lésbica, o bissexual, o pansexual, como nós também temos as identidades de gênero, que são as pessoas transexuais, as pessoas transgêneros, as mulheres travestis, porque travesti é um termo feminino. Nós vamos ter as pessoas intersexo, que era o que antigamente chamava de hermafrodita. Nós vamos ter os queers, nós vamos ter as pessoas não binárias, ou de gênero neutro. E são termos, gostem ou não, eu sempre gosto de falar isso, que o Poder Judiciário utiliza. Então, o advogado, o acadêmico de direito, que seja, o profissional da área do direito, ele tem que saber essa sigla. Ele tem que ter um letramento sobre essa questão, porque vai chegar em algum momento, algum processo, que seja a parte contrária, seja o advogado da parte contrária, seja um cliente, seja uma das partes que estão relacionadas àquele processo, seja um juiz, um promotor, um delegado, enfim. Podem existir pessoas que estão dentro dessa sigla e a gente precisa reconhecer e dar o devido tratamento. Então, essa evolução social é muito importante. E aí eu sempre falo, né, que a nossa sigla tem um mais ali no final, porque a gente ainda não conseguiu definir todas as formas das pessoas. E nunca vamos conseguir chegar numa conclusão. Só que, a uma análise sociológica, a gente vai percebendo que determinadas pessoas precisam de direitos ou precisam ser reconhecidas de uma forma diferente. E o direito, como essência, não pode ter uma lacuna e simplesmente fingir que essas pessoas não existem. Então, lá em 2011, se nós reconhecíamos que 2 homens ou 2 mulheres podiam viver uma união como uma união hétero, né? Então uma entidade familiar,
Hoje nós temos já decisões muito mais recentes que reconhecem a questão de uma pessoa de gênero neutro. Então, tem decisões do STJ que você busca a retificação do seu registro civil para colocar o gênero neutro, porque você não se enquadra na questão binarismo do feminino ou do masculino. E isso traz outras repercussões. Ok, o STJ reconhece que a pessoa é de gênero neutro. E quais são as consequências agora daqui para frente que o direito vai ter? Eu vou utilizar qual critério do direito previdenciário para esta pessoa? Não é o judiciário que tem que dar essa resposta. O nosso legislativo deveria prever essa questão. Só que nós, lamentavelmente, temos um legislativo que não avança nesses direitos. Inclusive é o contrário. Nos últimos anos, ao invés de termos projetos de leis afirmativos, inclusivos, reconhecendo o direito das pessoas, ao contrário, nós temos cada vez mais projetos de lei que estão segregando e querendo restringir direitos da população LGBT. O que é um completo, para mim, absurdo. E dentro, né, dessa situação, a OAB, para mim, sempre fez às vezes em maior ou menor escala, mas sempre teve uma participação ativa. Tanto que dentro da OAB, que para mim eu ainda acho uma das coisas mais, talvez, louváveis num órgão, né, administrativo como é a OAB, foi a súmula 11 de 2019. Que a instituição previu uma súmula barrando autores de crime de LGBTfobia de ingressar nos quadros da OAB. E que muita gente desconhece isso. Então, o bacharel em direito que quer pedir a inscrição nos quadros da OAB, ele tem que ter idoneidade moral. E isso interfere em saber que aquela pessoa não é discriminatória, não é preconceituosa, ele vai colocar suas opiniões de lado e agir como aquele que defende a Constituição. Eu acho assim que das colocações de vocês aqui, a gente tem temas aqui para várias teses de doutorado. Então, eu vou começar, né, por uma fala da Margarete, e que foi o final aqui também da fala do Renan, de que, no sentido de que os avanços acabam acontecendo pela via judicial e não pela via legislativa. 95%. E isso tem uma explicação, não é só nessa questão, enfim, mas não seria bem um descompromisso, né, mas um compromisso menor do Poder Judiciário, né, com o eleitorado. O Poder Legislativo, né, tem, sei lá, totalmente defende algumas pautas e as pautas que os levaram à eleição, e por isso tem certas barreiras. E, né, o Poder Judiciário não tem isso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não são, apesar de que o Supremo tenha, né, essa vocação política, também ele é um tribunal de justiça, mas também é um tribunal político, né? Mas é mais fácil a um ministro do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão, né, do que, às vezes, a um político sugerir um projeto de lei. Mas isso não é só nessa questão, são várias outras questões, né? E, historicamente, o Renan mencionou, sociologicamente, muitos dos direitos que a gente tem hoje, eles nasceram por essa via. Uhum. Então, das minorias, vamos colocar assim, né? Não estamos falando de minoria aqui, mas das minorias, buscando o Poder Judiciário com, né, uma demanda que não existia antes. Eu até posso complementar o que tu estás dizendo, Edgar. Eu acho que o Poder Judiciário, por não ter esse compromisso eleitoral também, acho que ele é uma das causas, é um dos elementos. Mas eu acho também que há o seguinte, né? Como que nasce a lei? A lei nasce da mudança da sociedade, dos costumes que vão se alterando, as coisas vão mudando, né? O direito não é estático, o direito é dinâmico, né? Hoje nós estamos aqui, tu estás de terno e gravata, amanhã talvez isso não seja mais permitido, né? Então, tem coisas que as coisas estão mudando. Então, eu tenho a impressão que o Poder Judiciário, ele começou a receber muitas demandas nesse sentido, e aí a pressão foi muito grande, a pressão popular em cima do Poder Judiciário. E como eles não têm esse comprometimento eleitoral, fica mais fácil para eles decidir. A pressão foi muito grande. Por exemplo, nós vamos falar aqui da criminalização. A criminalização nasce de uma ADO, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Então, nós tínhamos um projeto de lei, o mais antigo lá na época, que foi 2019, a criminalização. Então, em 2019, nós tínhamos um PL engavetado para criminalizar a homotransfobia de 22 anos. Desde 2006. Que era o PL 122. PL 122. E fora os outros, né? Esse era o mais antigo. É que então, essa é a minha tese de TCC da graduação. Por isso que sabe de cor. Eu até sabia, nem tinha me lembrado também. Então, eu até tive a honra também, o prazer, de certa forma, porque foi um prazer, né, de estar presente lá no dia que o STF fez 6, né? Que foi em maio. Depois, em junho, eles fecharam o julgamento. Então, assim, a pressão popular foi muito grande, a mídia toda foi em cima, então eu acho que o judiciário também decide em cima de pressão social, também decide em cima de pressão midiática, entende? Então, o que eu vejo? Eu tenho uma aflição, porque eu estou com 66 anos, mas as gerações de 20 anos hoje, que vão vivenciar o casamento, que vão vivenciar... Eu não sei se amanhã não muda a formação do STF e eles têm maioria para chegar e dizer, olha, vamos acabar, porque tem um projeto tem uma ação direta de inconstitucionalidade em cima da resolução 75 do CNJ. Então vamos lá, revoga, pronto, não casa, ninguém mais casa. Acabou. Quem casou, casou. Agora ninguém mais casa mais. Esse é o problema que Né? a gente traz sempre de falta da segurança E jurídica. aí, assim, e aí existe, né, Edgar, eu sempre fui uma pessoa que eu me orgulho de fazer parte do sistema OAB, me orgulho de ser advogada, tenho o maior amor pela OAB. A OAB eu sempre digo que é uma cachaça na vida da gente, é um termo antigo que a gente utiliza para aquilo que a gente gosta muito e não larga, né? Eu amo a OAB foi de extremo, sempre foi importante nisso e é importante e precisa manter esse papel. Eu sempre disse, Renan, nós precisamos manter a nossa comissão viva, porque o nosso direito não está positivado. Se nós já estivéssemos lá no capítulo do direito das famílias e sucessões no Código Civil Brasileiro, beleza. Mas a gente não está. Nós também não estamos lá no Código Penal. Nós estamos lá, na verdade, a homofobia, a homotransfobia é uma prática, não é análoga, ela é uma prática de racismo, né? Junto com o antissemitismo, agora eles querem botar a misoginia ali também, né? Por quê? Porque não vão conseguir aprovar a lei na sua essência. Então, assim, eu vejo que o judiciário nos ajudou e, graças a Deus, tinha o poder judiciário. Mas a demanda, né, a sociedade foi mudando de uma forma, por exemplo, casais que viviam há anos juntos, de mulheres e homens, e aí morria um, a família lá levava tudo e era uma construção dos dois. Isso aí nós tivemos diversos casos. Então, a demanda foi ficando a pressão foi tão grande, a pressão popular foi tão grande, que foi uma coisa que não tinha mais saída, sabe? E agora, se nós, infelizmente, pode falar. Não, só para complementar, existe uma pressão talvez social bastante grande em cima dos tribunais, mas também não significa que os tribunais aceitam todas as teses e os pedidos que envolvem as questões da população LGBT+. Tal qual a gente vê, por exemplo, que foi a discussão da utilização de banheiros por pessoas de acordo com a sua identidade de gênero. É isso, Eles ainda não saíram fora. Bateram no peito para enfrentar uma questão que é importante. Por que eu digo que é importante? Porque a gente vê pessoas trans que são expulsas do banheiro, que são agredidas no banheiro quando utilizam de acordo com a sua identidade de gênero. E o pior, a gente vê também pessoas cisgênero que são confundidas com pessoas transgênero que também são expulsas do banheiro. Ou seja, o que acontece? É exatamente somente um ódio à questão da identidade da pessoa. Faz pouco tempo, né? Uma mulher que ela era personal trainer, então ela tem um corpo mais definido, mais musculoso. Ela foi utilizar o banheiro de uma academia, ela é uma mulher cisgênero, ou seja, ela se identifica como mulher de acordo com o sexo biológico quando ela nasceu, e as pessoas expulsaram ela do banheiro achando que ela era uma mulher trans. E aí, qual é o problema de uma pessoa trans utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero? E assim, é absurdo quando a gente vai ver as justificativas. É ridículo. Porque pode acontecer abuso. Você está falando de uma pessoa, de um ato
o único, né, um idiota isolado de alguém que age de má fé. E, majoritariamente, quando a gente vai verificar quem são as pessoas que cometem abusos sexuais, quem é o autor do fato e quem é a vítima. Normalmente é o gênero contrário, é o gênero oposto. Normalmente são parentes. E não é dentro de um banheiro público. Você não entra no banheiro público e acha qualquer pessoa e vai lá e comete algum tipo de crime. Então, é absurdo, assim, a falta de amparo legal para muitas das pessoas dentro da sigla. Então, enquanto algumas letras talvez estejam um pouco mais, entre aspas, confortáveis, porque passam mais sem ter tantos incômodos, muitas outras siglas, quando a população trans, para mim, é o que mais sofre na última década. É absurdo. E assim, enquanto nós temos uma Constituição que prevê uma falta de uma proibição de discriminação, nós temos um legislativo que não avança em nada essa pauta, aí nós temos que ter intervenção no Poder Judiciário para chegar lá na frente e alguém falar, mas é ativismo judicial. Não é ativismo judicial, gente. Eu tenho uma Constituição de 40 anos de idade, praticamente, que já previa que não tem que ter discriminação. E aí você impõe que a pessoa tinha que fazer completos, até alguns anos atrás, por exemplo, uma pessoa trans fazer a retificação do nome. Tá? Não é nem a questão de cirurgia. Ela tinha que mutilar o corpo dela, ela tinha que ir para fora do país fazer a cirurgia de readequação do gênero, porque senão aqui não alterava. Ou com ela laudo também. Não, tinha que trazer laudo psicológico, laudo psiquiátrico de acompanhamento de pelo menos 2 anos, e aí depois enfrentar todo um processo judicial para o juiz analisar, olhar o processo e olhar, tá, mas é homem ou mulher, não sei, para daí autorizar a retificar o nome. Olha o absurdo que é, você faz a pessoa mutilar o próprio corpo. E igual hoje, como o Conselho, né, Federal de Medicina também faz isso com crianças que nascem intersexo. O intersexo é o que se falava antigamente que era hermafrodita, que então é a pessoa que nasce... Uma ambiguidade biológica. Uma ambiguidade biológica. E não necessariamente de forma visual. Pode ser em questão hormonal, pode ser na questão biológica, pode ser interna, pode ser externa do corpo. Só que você já no nascimento impõe àquela criança uma adequação dentro do binarismo para que ela se adeque na sociedade. E não, assim, essa situação do intersexo não é algo que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança ao longo da vida. Por que não espera? Por que não deixa essa criança lá na frente de entender e escolher qual o gênero que ela quer escolher? Então, para algumas situações, a sociedade impõe que a gente tem que escolher um gênero, para outras ela não dá nem bola para o teu gênero. Então a gente vive numa insegurança jurídica muito grande. Essa história dos intersexos também é muito triste. A letra I, né, que é do intersexual ou intersex, como se fala, que são a nomenclatura que se dá hoje para os antigos hermafroditas. Eles têm ambiguidade biológica. Tem um filme que está passando na Netflix, é Minha Querida Senhorita. É um filme argentino que conta a história de uma mulher que não é mulher, né? Ela, na verdade, eles escolheram que ela fosse... Eles olharam, não, vamos tirar o pênis e vamos deixar... Ela tinha a ambiguidade na genitália mesmo. E internamente ela não tinha ovário, ela tinha as gônadas, né, que eles falam, dos homens. Não vi essa série. É um filme muito bonito do argentino. E aí conta a história dela, e é uma história verídica, né? Então, e tem um outro rapaz também que veio aqui, que eu trouxe ele para fazer uma palestra, um intersex. Ele tem doutorado, é um cara super letrado, que também ele foi descobrir que ele é do intersex quando ele tinha 30 anos. Quando eles se mudaram, ele foi olhar nos papéis a família se mudou, ele morava com o pai e com a mãe, ele olhou, achou a certidão de nascimento dele como rapaz. E o que a família fez? Amputaram o pênis quando era bebê e escolheram que ele fosse uma menina, só que ele tinha o comportamento todo de homem. Ele gostava de fazer tudo que homem gosta de fazer, o gênero, a identidade de gênero dele, e gostava das meninas também, né? Era uma lésbica, no caso. E aí ele foi ver que eles escolheram um gênero que eles entenderam, nós queremos uma menina, então vamos tirar isso aqui. Então, olha, tu imagina, tu se sentir... Nós, aqui, cisgêneros... Com 30 anos, descobri que o teu gênero não é aquele. Não é aquele.
Nós aqui, cisgêneros, não temos a ideia do que é esse sofrimento. Porque eu sou uma mulher biologicamente e gosto do meu corpo e estou adaptada a ele. Eu sou uma mulher cisgênero. Você é um homem cisgênero, Renan é um homem cisgênero. Mas imagina eu me olhar no espelho todos os dias e detestar meu corpo e não entender que aquilo ali é meu, sabe? E a gente não entende esse sofrimento. Nós não, por quê? Porque não passa por ele. Uma família só vai entender esse sofrimento quando ele tem um filho dentro de casa, que ele vai observar. Eu tenho um sobrinho neto, diria, eu já mostrei para o Matheus e para vocês, né? Ele tem 7 anos. Ele anda na rua rebolido, ele passa e faz assim, ele é todo feminino. Não sei se aquilo ali se ele vai ser homossexual, transexual. Pode ser que não seja nenhum, nem outro. Uma coisa não significa outra, não né? significa outra. Ser feminino não significa que a pessoa vai ser homossexual. Ele pode só ter o gênero, entendeu? Mas não significa que ele vá ser homossexual. Mas a gente já percebe na infância uma alteração de gênero que ele não está vendo ninguém. Ele tem duas... Ele é filho de pais separados, é criado pela avó e pela mãe, normal, como muitos, né? São criados. E aí? E já o irmãozinho dele pequeno tem um gênero totalmente masculino, assim, todo o jeito dele. O menino de 3 anos, que é o irmãozinho dele, bate nele às vezes, briga com ele, e ele chora, ele é todo sensível. Então, são coisas da natureza humana. A gente não pode, o Platão dizia, né? A natureza é cruel. Não tem como tu mudar a tua natureza. Tu pode te melhorar enquanto pessoa, né? Mas tu não tem como mudar a natureza. Deixa eu só puxar um gancho, Marga, dessa questão da... Coitado do Edgar, não tá nem conseguindo falar, tá? Só eu e tu. Mas só puxar um gancho nessa questão de idade, que eu acho assim, importante trazer. A questão da orientação sexual ou da identidade de gênero, ela aflora, talvez um pouco mais na adolescência, mas desde criança, a pessoa já se percebe que existem diferenças comportamentais, existem questões, olhares, pensamentos. Então, não é uma coisa que, depois de adulto, tá querendo fazer isso. Não. Então, na infância, tanto que existem, por exemplo, crianças que são transgênero. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a falta de debates sobre isso, a falta de letramento, a falta de explicar para a sociedade o que é uma identidade de gênero, o que é uma orientação sexual, faz com que, na infância, por mais que você sinta situações diferentes, às vezes só lá na fase adulta, depois de passar por muitos traumas, é que você se identifica com uma orientação sexual diferente, ou que você se identifica com uma identidade de gênero diferente. E aí está sendo muito comum você ver agora pessoas na fase adulta se entendendo como uma pessoa transgênero. Porque não tinha nem conhecimento, porque nunca debateu, porque não sabia disso. Então veja como é importante, né, a gente trazer a questão da sigla do letramento. Porque quanto mais a gente debate, mais a gente vai ter conhecimento. E assim, torna a vida um pouco, né, se pode falar dessa forma, mas se torna um pouco mais fácil, né, para que ao longo do crescimento daquela criança, daquele adolescente, não se tragam tantos traumas, né, como a gente sabe que existem. Para que, pelo menos, de alguma parte, seja um pouco mais leve. Eu acho que assim, né, biologicamente, psicologicamente, né, vocês já definiram bem, ou pelo menos a fala de vocês auxilia muitas pessoas que não compreendem a compreender. E esse também é um dos objetivos aqui do podcast. Mas tem um ponto para o qual eu gostaria de trazer a nossa conversa, e que vem da fala do Renan, né, e a Margarete também tocou nesse assunto, é de que a legislação é praticamente incipiente, para não dizer inexistente, em relação a essa questão que a gente está tratando aqui. E o pouco regramento que a gente tem, normativo, não vem da lei. Não. Né? O Renan mencionou antes a súmula 11 do Conselho Federal da OAB, né, de 2019. Nós temos o protocolo Rogéria, sobre o qual... Do CNJ. Que eu gostaria que o Renan falasse. E temos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Perfeito. Que é uma resolução do CNJ. Também. E não é lei. Né? É norma, mas não é lei. E como é que, agora, falando com os advogados Margarete e Renan, né, como é que vocês veem? Porque uma coisa, assim, eu separo, né, e para mim essa questão ela é bem
distinta, né? Uma coisa é o advogado que tem uma orientação sexual que não é hétero, né? E outra coisa é o cliente, que tem alguma demanda que está relacionada com essa temática, né? Então, como é que a gente trata a questão do cliente? Né? Como é que os advogados tratam a questão do cliente quando ele traz uma demanda dessa natureza? Eu acho que, como qualquer outra área do direito, neste aspecto, você vai precisar procurar, o cliente tem que saber procurar um advogado especializado no tema, ou o advogado tem que se especializar naquele tema. Eu sou um advogado que eu não tenho a menor ideia, por exemplo, de fazer alguma questão com direito ambiental. Não era uma das minhas matérias favoritas na faculdade, eu reconheço. Então, eu não vou me aventurar, por mais que a minha credencial me autorize a advogar em qualquer área do direito, mas eu não vou me aventurar numa demanda jurídica que eu não tenho conhecimento. Então, nessa questão, quando a gente traz os direitos da população LGBT, eu acho que o profissional, se ele quer atuar com isso, ou ele estuda, ou ele vai fazer parcerias. Então, chegou alguém lá no meu escritório, sei lá, a pessoa, fingindo que a Margarete não trabalha com isso, mas ela sabe que eu trabalho. Ela vai lá e me chama. Ou o contrário, eu tenho algum colega que não trabalha com isso e a gente faz parceria para atuar nessas demandas. Porque o direito como um todo hoje, a gente tem tanta atualização, tem tanta decisão, tem tantos protocolos, que se você não estuda aquela temática, você não tem mais como ser o advogado generalista. Não cabe mais. Você ser o advogado generalista, você provavelmente, em algum ponto, pode deslizar. Não estou falando que vai fazer algum erro proposital, mas às vezes vai faltar alguma argumentação jurídica que teria sido importante ter trazido aos autos. Por exemplo, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. É um protocolo sensacional. Ele tem diretrizes da questão de gênero, e é muito importante falar isso, porque se aplicam para a população LGBT, para a questão de discriminação, para a questão de que o juiz analise o caso concreto utilizando o protocolo, e embora, dentro da resolução do protocolo, ele fale que é de obrigação que os magistrados têm que aplicar, inclusive de ofício, o magistrado que fecha o olho e finge que não existe. Então, se o advogado não sabe que existe esse protocolo e não pede a aplicação, vai passar batido. A mesma coisa, o Edgar falou agora um pouquinho do protocolo Rogéria. Para quem não conhece, né, o protocolo Rogéria, o que acontece? Ele foi instituído, não tem muito tempo, ele é acho que uns 3 anos mais ou menos. Foi sob a coordenadoria do Toffoli, eu estava no grupo. Tu tá? Então, Tava. mas é um protocolo que também poucas pessoas conhecem, mas é um protocolo que, em sua essência, ele tenta não revitimizar a pessoa que foi vítima de algum crime de LGBTfobia. Porque qual é a intenção do protocolo? Anotar quais são os dados da vítima, por óbvio, do autor daqueles fatos, de como ocorreu aquele crime, para que a vítima, quando chegar para o juiz para determinar alguma medida, já chegue o relatório pronto, em vez de ficar ouvindo a vítima 3, 4, 5, 6 vezes sobre o mesmo fato. Porque você revitimiza a pessoa, você tem que fazer a pessoa contar de novo aquele trauma que ela viveu. Às vezes, o trauma é muito particular, mas vamos colocar entre aspas, que é uma coisa mais, entre aspas, simples. Foi um xingamento. Ok, talvez seja mais fácil de falar, mas imagina uma coisa mais séria. Um abuso sexual, por exemplo. Você vai fazer a pessoa ficar revivendo aquele pensamento? Então, esses protocolos são muito importantes para o advogado poder utilizar e para que o processo, além de, eu gosto de me titular como um bom processualista, porque eu gosto muito de processo civil, mas o processo, ele não pode ser só o processo por si só. A gente precisa trabalhar com ele o direito material e as formas de humanização daquele processo. Então, eu tenho que instrumentalizar para que, de alguma forma, eu lembre que aquele procedimento traz por trás uma pessoa e um direito de uma pessoa. Não é uma simples petição inicial, uma contestação, uma réplica, uma sentença e um papel. Eu, como advogado, não posso trabalhar dessa forma. Quer complementar? Não, acho que é isso. Eu não sei se a gente está falando de um novo ramo do direito, né? Talvez
não seja essa a questão, né? Mas eu acho que é um direito com muitas particularidades, né? Eu vejo que o Poder Judiciário vive um processo de humanização. A partir do momento em que eles, no direito de família, começaram a reconhecer os direitos, não mais pelo ius sanguíneo, né? E sim pelo afeto, né? Começaram a reconhecer uma família pela questão afetiva, né? Então, o afeto era mais importante do que a questão sanguínea. Então, quando o Poder Judiciário começa no direito de família, nessa revolução, digamos assim, e fora outros avanços no direito de família que eu tenho visto do Poder Judiciário, e aí também de reconhecer as famílias LGBTQIAPN+, né? De reconhecer essas famílias também, e todos os direitos atinentes a ela, né? Que, na verdade, os direitos das famílias LGBT+, são os mesmos das famílias héteros, não tem nenhuma diferença, né? Guarda, alimentos, sucessão, separação, divórcio, patrimônio, são todos eles ordenados pela questão da família heterossexual. Então, eu vejo que o Poder Judiciário, a passos muito, muito lentos, mas vem num processo de humanização. Então, quando tu falas assim, que sabe, é um novo ramo do direito, eu diria que esse ramo do direito não é só para essas questões dessas pessoas LGBTI+, mas também para as pessoas com deficiência, para as pessoas negras, para a misoginia contra a mulher, porque as coisas não dá mais para ser como era antigamente, né? Não dá mais. Nós vivemos um momento em que tudo que está oculto está vindo à tona justamente para discutir, para debater. Aí nós estamos vendo tragédias, nós estamos vendo violências terríveis. Isso é muito ruim, né? Porque nós vivemos um momento em que nada mais passa batido, e aí as autoridades têm que tomar uma providência, porque muitas pessoas ainda são LGBTs e não se assumem LGBTs. Eu digo, a gente precisa assumir. Mas ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal. Tem, tudo é política. Tu precisa te posicionar, não tem como tu passar omisso, eu sou LGBT, mas eu não quero falar sobre isso. Mas tu deverias falar, porque aí tu não está na contabilidade. Então quem não existe, eles não se preocupam, o deputado que precisa do voto. Agora, quando eles começarem a perceber que a população é, no mínimo, de 20% a 30%, que para mim é essa a estatística, e que se todo mundo se assumisse, e o censo também foi um censo que até hoje não se sabe quais foram os critérios utilizados naquela apuração ali, porque tem que fazer um censo mesmo abrangente, para que agora a gente tem aí o casamento LGBT vive crescendo, vive num crescente. Está regulamentado. Está regulamentado. Então, eu acho que nós precisaríamos realmente nos mostrar, dar a cara a tapa mesmo. Olha, é uma questão política. Porque se não for uma questão política, nós não vamos avançar, tu está entendendo, enquanto sociedade? Porque eles que fazem as leis precisam saber que nós existimos e precisam saber que nós votamos e que nós temos poder de voto. Eles dão bola para indígena? Não dão. Dão bola para negro, que acaba para a população preta? Não dão. Vai ver quantos pretos nós temos lá no Congresso. Quantos LGBT nós temos no Congresso? Assumidos. Quantos PCDs? Assumidos, né? Nós temos a Erika Hilton lá, aquela 4. outra lá. São 4 deputadas assumidamente LGBT no Congresso. Então, quer dizer, tem aquela lésbica ali do Rio Grande do Sul, né? Então, Edgar, tu tá entendendo? Nós não vamos avançar enquanto sociedade enquanto nós não tivermos dentro do Congresso brasileiro o espelho do nosso povo. Eu vejo assim que o direito realmente ele avança a passos lentos, né? Não é só nessa questão, mas em outras questões também. E eu costumava dizer, sabe, Margarete, que o direito sempre vem atrás da sociedade, ou seja, as evoluções sociais acontecem e o direito vem. O direito sempre nessa atrasado. Mas algumas leis que a gente tem visto surgirem aí ultimamente me faz dar uma moderada nessa minha fala, porque, especialmente no processo civil, né, a gente tem visto aí, o sistema de precedentes, por exemplo, foi criado sem nenhuma... Referencial tem nenhuma. Nenhuma tradição histórica, né, de pesquisa ou mesmo de tradição cultural, né? E no caso das famílias, né,
e eu estou usando aqui a expressão das famílias, né? A própria união estável, até bem pouco tempo atrás, era regulada pelo direito comercial. Uhum. Né? Sim. E não... Uma sociedade de fato. Sim, era contrato, né? Sociedade de fato. Contrato, enfim, e o regramento era pelo direito comercial. Na época, direito comercial, hoje seria o direito empresarial. Né? Mas essa questão também, ela me parece que vai amadurecendo na medida em que pessoas como vocês, né, como a Margareth disse, dão a cara a tapa e se põem à frente para falar. E eu gostaria de pontuar, até porque a gente já está falando aqui há mais de uma hora, né? E não falamos tudo. Não, vamos falar, nem vai entrar. E nem nunca vamos falar. Vamos falar tudo, né? Só para os nossos ouvintes entenderem, a gente tinha um roteiro aqui que a gente nem chegou no roteiro ainda, né? Nós estamos apenas aqui nos esclarecimentos prévios aí sobre exatamente o que é essa questão. Mas a questão da família, ela me parece importante, né? Porque tem uma questão, né, de planejamento, tem uma questão de simetria sucessória, né? E tem uma questão também de saber, né, se no futuro aquilo a que as pessoas se propuseram será outorgado, será garantido pelo Poder Judiciário. Uhum. Né? Então eu gostaria de entrar um pouquinho assim, nesse debate, né, o Margareth e Renan, sobre a questão familiar dentro do movimento. Como é que isso é visto e como é que vocês, como advogados, né, tratam dessas questões? Começa a falar? Bom, aí, assim, como bom familiarista, eu acho que o problema é social para todos. Não vai só para a questão da população LGBT. Porque as pessoas casam, quando casam, sem pensar. As pessoas não consultam um advogado para falar sobre planejamento familiar, não falam sobre planejamento sucessório, que são aquelas conversas difíceis de ter, mas que precisam. E aí a gente sempre fala isso nas comissões de família e sucessões. As pessoas casam e não conhecem os seus direitos. Para a população LGBT, talvez tenha uma pequena diferença que a partir de 2011, quando a gente teve os reconhecimentos da união estável, em 2013 do casamento, a gente começou a ver mais registros e formalizações dessas uniões. Então, a gente tem um avanço significativo na questão de quantidades de casamentos ou de uniões estáveis, mas em questão de planejamento familiar, o avanço ainda é pequeno. Porque as pessoas não conversam. São aquelas conversas difíceis, né? E é difícil. Aí, o que eu acho que é outra coisa que envolve? Poder aquisitivo. Quem é que vai falar sobre planejamento familiar? Né, que envolve patrimônio? Qual é o regime de bens que vai ser aplicado? As pessoas que têm patrimônio. A parcela da população que é LGBT e que possui patrimônio prévio antes de casar é muito pequena. Lamentavelmente é pequena. Então é difícil a gente tratar no direito LGBT dessa questão de planejamentos. Mas eu acho que essa é uma problemática para todo o direito de família. Muitos casais também são héteros e não conversam sobre isso. E é uma problemática que depois vai ter que ser resolvida onde? No processo de divórcio, né? Ou no processo de inventário, que você vai brigar lá com os herdeiros, o que é patrimônio comum, o que é patrimônio particular, quem que vai herdar e quem que vai mear alguma questão. O que é um grande avanço para a população LGBT é o companheiro, né, é muito mais fácil o reconhecimento à condição de companheiro, por conta da união estável. O que antes se brigava muito, já para começar a ser reconhecido como companheiro, a gente já teve aqui um avanço bastante significativo. De minha parte, eu acho que é isso. É isso. Eu acho assim, eu presenciei muitos casos antes de nós termos o reconhecimento de pessoas que a gente teve que entrar com ação de reconhecimento junto no inventário, né? Desculpa, não, porque a família afastava, né? A família. Porque é aquela situação, mora ele e um amigo, mora ela e uma amiga. Então, como a família, às vezes até na vivência, ok, aceitava. Mas era um deles falecer, esquece, acabou. Os herdeiros somos nós. Os herdeiros eram os pais,
né, os familiares por parte do falecido, e a pessoa que era companheira ali de muitos anos, que ajudou a construir aquele patrimônio, era completamente afastada. Muitas vezes afastada, inclusive, da casa, né, de onde moravam, do patrimônio. Então, o que eu sempre sugiro, daí, eu acho que como advogado familiarista, é para todos os clientes, mas em especial a população LGBT, porque a gente já tem muitas dificuldades. Conversem e façam planejamentos. Tenham essas conversas difíceis. Façam planejamentos familiares, façam pactos antinupciais, façam contratos de convivência que estipulem regras sobre patrimônio, façam planejamentos sucessórios, façam testamentos. É a única saída. E vou te falar, tá? A minha geração, eu tenho amigas da minha geração que vivem juntas e até hoje não fizeram a formalização. Ah, não precisam, porque elas não querem ainda se expor. Elas ainda acham que ninguém sabe. Querida, tu vivesse 40 anos com essa mulher, tu acha que eles acham que estão brincando de casinha até hoje, sabe? Então, assim, é difícil, tá? Teve uma época que eu até... Aí, quando eles procuram a gente, aí já tá na UTI, né? O caso já tá... Não procuram, é aquilo que ele falou, não tem um planejamento familiar. E não é só os LGBTs, né? Realmente são os héteros também. Ninguém quer falar de morte, quer testamento. Eu não quero fazer testamento, sou um homem jovem, vou fazer testamento. Pois é, mas a gente tá aqui agora, a gente sai, a gente não sabe. Né? Quando eu trabalhava em banco, ninguém queria fazer seguro de vida. Era um inferno para vender seguro de vida. Porque, não, eu não vou morrer e não vou deixar ela com dinheiro. Os homens não queriam fazer para não deixar as mulheres com dinheiro. Porque eles entendiam que elas tinham que só ter uma vida decente com eles. Depois que eles morrer, ó, isso eu cansei de escutar como gerente de banco. Então, hoje, a população LGBT, da minha geração, é uma população travada, muito travada, admito, né? Não é meu caso, eu sou uma mulher que eu tenho um testamento. Eu hoje sou solteira, não estou casada com ninguém, não vivo em união estável, mas eu tenho um testamento. Se eu morrer amanhã, tá tudo certo. Meu testamenteiro é o Deus. Então, assim, eu já me preveni. Claro, eu não tenho lá muita coisa, mas tenho, né? Então, e sou uma mulher sem herdeiros, né? Mas, necessários. Só uma complementação, desculpa, é que a questão do testamento, pra gente lembrar, gente, não é a questão patrimonial em si, é a questão de cumprir a tua última vontade em vida. Sim, exato. Eu acho que essa é a essência que às vezes as pessoas não pensam, as pessoas pensam, testamento é só patrimônio. Não, é você pensar que eu quero que cumpra aquilo que eu pensei em vida. Essa é uma problemática grande. E desculpa te cortar, Marca, mas trazendo assim para uma vivência que parece que às vezes é muito... tá muito longe isso, né? Mas eu tenho um caso no escritório que aconteceu justamente isso. É um casal, são 2 homens, um deles lamentavelmente faleceu, 2 homens jovens, 40 e poucos anos no máximo. Viveram 20 anos numa união estável. Agora a gente está num processo de inventário, uma briga, houve uma audiência de instrução, uma das cunhadas, para mim isso não era nem um casamento, era mais um namoro. 20 anos juntos? Então não tá longe, assim, ó, ainda desse preconceito de se reconhecer uma união estável, uma afetiva. E outra coisa, eles acham que tudo é relativo a sexo. Tudo é relativo a sexo. Então, como é sexo? Sexo é uma aventura. Sexo é algo fugaz. Eles não falam em amor, eles não falam em formação de família. Eu lembro aqui na OAB, quando a gente extinguiu a diversidade e abriu o dito homoafetivo, como mudou a vivência aqui dentro, com algum, sabe? Porque começaram a perceber que eram famílias, pessoas que se amavam, pessoas que queriam formar família. Então, essa questão, Renan, é bem isso. A família de fora, não, aquilo ali não vou falar a palavra, mas é bem isso, aquilo ali é uma perversão sexual. Eles acham que o relacionamento homossexual é uma questão relativa ao sexo. Por isso a minha luta sempre foi em falar em afeto. E vou dizer, o termo homoafetivo, quero frisar aqui, vem da doutora Maria Berenice Dias. Ela disse, eu preciso patentear isso, porque foi ela que criou esse termo homoafetivo. Ninguém falava em homoafetividade, a não ser Maria Berenice Dias. Então, eu acho que ainda, infelizmente, como o próprio Renan disse, eu também trabalho com direito de família, eu canso de encontrar esse tipo, as pessoas não regulamentam, elas não formalizam. Aí tem que reconhecer ainda a união estável, tem que fazer a prova, né? E aí isso gera um caos maior quando alguém abre o olho e pensa, opa, eu só posso abocanhar aquilo ali. Infelizmente, é isso. Enfim, a gente já passou mais de 1 hora de episódio, né? E para quem está nos ouvindo e nos vendo, né, sabem que a gente não tinha aqui nenhuma pretensão de esgotar o assunto.
Até porque isso é um assunto que está em desenvolvimento e a gente não conseguiria esgotar de maneira nenhuma. Mas o letramento, né, eu acho que ele é extremamente importante. Isso não é nem meu, enfim, muitos filósofos falam sobre isso, né, mas que você não consegue raciocinar sobre coisas que você não conhece. Se você não tem o domínio dos conceitos, que é a questão de linguagem, né, se você não tem o domínio do conceito, você não consegue raciocinar sobre isso. Então, acho que talvez o primeiro passo seja realmente esse, né, das pessoas se informarem, vão dar a sua opinião, ok, mas pelo menos informe-se antes, né, de emitir qualquer juízo. Eu acho que essa é um ponto crucial na vida como um todo. E então, já nos aproximando do final, né, deixaria a palavra primeiro ao Renan, né, para fazer as suas ponderações finais, e depois a Margarete para a gente encerrar o nosso episódio. Então, já agradecendo a presença de vocês. Bom, Edgar, mas eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje gravando o podcast. Eu acho que o letramento, como você falou, para mim é a chave. A educação, a orientação, o conhecimento, ainda que não seja um conhecimento talvez aprofundado sobre a temática, mas um conhecimento básico sobre o que significa a sigla, sobre o que é uma orientação sexual e o que é uma identidade de gênero, é o mínimo que se espera de quem atua com o direito. E a Comissão LGBT, que agora eu tenho o prazer de estar na atual condição de presidente, mais do que nunca, ela está à disposição de qualquer outra comissão da OAB que queira debater, trazer conhecimento, fazer algum evento conjunto, falar sobre letramento, porque eu acho que quanto mais a gente difundir, né, e apresentar e trazer e mostrar para a sociedade, mais fácil vai ser da gente evoluir no nosso pensamento. Edgar, quero agradecer a lembrança do nosso nome e dizer que é muito importante o letramento, realmente, é super importante para a própria advocacia, para toda a sociedade, porque eu creio que o conhecimento afasta a violência, né? Ele coíbe a violência. O preconceito existe por ausência de conhecimento. Quando as pessoas têm conhecimento exatamente de que são pessoas, seres humanos, apenas querendo existir e viver as suas vivências sem atrapalhar a sua vivência, né? Sem ultrapassar os limites de cidadania do outro, né? Porque é isso que uma vez o doutor Drauzio Varela falou, né? O que eu tenho a ver com o meu vizinho que tem um relacionamento com homem ou com outra pessoa? O que isso me afeta, né? Isso não afeta a vida de ninguém, né? Então, eu acho que a educação nas escolas, né, a normatização, ou melhor, a positivação desses direitos, isso é premente, é urgente, porque enquanto nós estivermos fazendo de conta que isso não existe, né, a violência vai continuar, né? Nós ainda somos o país que mais mata pessoas LGBT, isso é estatístico. Então, eu vou lembrar, sempre gosto de fazer essa lembrança, o Georges Rippé, um jurista francês, que sempre disse que quando o direito não acompanha a sociedade se vinga ignorando o direito. Então, eu acho que o direito precisa caminhar junto com a sociedade cada vez mais. É isso. Bom, então, encerrando o nosso episódio, eu só tenho que agradecer, né, a doutora Margarete, o doutor Renan, né, por terem parado com as suas atividades e ter vindo aqui, né, numa segunda-feira, enfim, logo cedinho, para a gente falar sobre esses temas que são tão importantes e tão relevantes para a sociedade. Eu acredito que esse podcast, assim, ele vai ser de uma utilidade enorme para levar, né, essa mensagem para as pessoas que, através dele, possam se informar melhor sobre a temática. Então, agradeço a doutora Margarete, o doutor Renan, agradeço a nossa equipe técnica aí, que sempre nos acompanha. E, Margarete, eu sempre faço em todo episódio um comentário que, se não fosse a equipe técnica, o nosso podcast não ia para o ar. É verdade. Então, verdade. Né, a gente agradece sempre a equipe técnica e o agradecimento final especial sempre fica aos nossos ouvintes, né? Aqueles que são o nosso público-alvo, que são os advogados e advogadas. Eu costumava dizer que é de Santa Catarina, mas o podcast tem crescido, então, advogados e advogadas do país inteiro que nos ouvem. E o agradecimento especial e final sempre fica àqueles que ouviram o episódio até o final. Então, um grande abraço a todos, Margarete, Renan, né, e aos nossos ouvintes, e fica aí o convite para semana que vem, mais um Tribuna da Ordem. Grande abraço e até lá.